Minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 3 de dezembro, a igreja celebra a memória litúrgica de São Francisco Xavier. A igreja, ela sempre apoiou nos missionários para sua expansão no decorrer dos séculos. Primeiro foram os apóstolos, que espalharam pelo mundo, após a ressurreição de Jesus, o cristianismo. Durante o período do descobrimento, entre os séculos XV e XVI, o cristianismo encontrou nos missionários da Companhia de Jesus, que são os jesuítas, a forma de iniciar a evangelização nas Américas e no Oriente, na Índia, Japão e China. Francisco Xavier, considerado o maior dos missionários jesuítas, ele foi o fundador dessas missões no Oriente. Ele nasceu no reino de Navarra, na Espanha, em 7 de abril de 1506. Era filho de uma família nobre, que havia projetado para ele um futuro de glória e riqueza no mundo. Matriculou com 18 anos na Universidade de Paris. Mas não foi no campo terreno que ele se sobressaiu, mas sim no espiritual. Francisco formou-se em filosofia e lecionava na mesma universidade, onde ele conheceu um aluno bem mais velho e de ideias objetivas, e tudo mudou. O seu aluno tratava-se do futuro Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Santo Inácio de Loyola sonhava formar uma companhia de apóstolos para a defesa e propagação do cristianismo no mundo. Viu em Francisco alguém capaz de ajudá-lo na empreitada e tentou conquistá-lo para a causa. Tarefa que se revelou nada fácil por causa do orgulho e da ambição que Xavier tinha projetadas em si por sua família. Santo Inácio de Loyola, enfim, convenceu com uma frase que lhe tocou a alma: de que vale um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Francisco Xavier tomou-a como lema e nunca mais a abandonou, nem ao seu autor, Jesus Cristo. Os papéis se inverteram e Inácio passou a ser mestre do seu professor, ensinando-lhe o difícil caminho da humildade e dos exercícios espirituais. Francisco Xavier, por fim, se retirou por 40 dias na solidão, preparando-se para receber a ordenação sacerdotal. Celebrou sua primeira missa com 31 anos e se tornou cofundador da Companhia de Jesus. Passou então a cuidar dos doentes leprosos, doença de então, segregados pela sociedade. Com outros companheiros, fixou-se em 1537 em Veneza, onde recolhia das ruas e tratava aqueles a quem ninguém tinha coragem de recolher. Foi então que Dom João III, o rei de Portugal, pediu a Inácio de Loyola para organizar um grupo de sacerdotes que acompanhasse as expedições ao Oriente e depois evangelizassem as Índias. O grupo estava pronto e treinado quando um dos missionários adoeceu e Francisco Xavier decidiu tomar o seu lugar. O navio, com 900 passageiros, entre eles Francisco Xavier, partiu de Lisboa com destino às Índias. Foi o início de uma viagem perigosíssima e cheia de transtornos que demorou praticamente um ano. Durante todo esse tempo, Francisco Xavier trabalhou em todos os serviços mais humildes do navio. Era auxiliar de cozinha, faxineiro, enfermeiro. Finalmente chegaram ao porto de Goa. Desde então, Francisco Xavier realizou uma das missões mais árduas da Igreja Católica. Lá ia à aldeia, ele ia de aldeia em aldeia, evangelizava os nativos, batizava as crianças e os adultos. Reunia as aldeias em grupos, fundava comunidades eclesiais e deixava outros sacerdotes para tocar a obra enquanto investia em novas frentes apostólicas noutra região. Acabou saindo das Índias para pregar no Japão, além de ter feito algumas incursões clandestinas na China. Numa delas, na ilha de Sacin, adoeceu e uma febre persistente o debilitou, levando-o à morte a 3 de dezembro de 1552, com apenas 46 anos de idade. A igreja o beatificou em 1619 e canonizou em 1622. Celebrado no dia da sua morte, como exemplo de missionário moderno, São Francisco Xavier foi, com toda a justiça, proclamado pela Igreja patrono das missões
e pelo trabalho tão significativo, recebeu o apelido de São Paulo do Oriente. São Francisco Xavier, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.